Olá, sejam bem-vindos ao podcast Diabetes e Obesidade, o podcast que visa divulgar informação de forma acessível e de qualidade sobre os temas de diabetes e obesidade. Meu nome é Marcel. Meu nome é Luísa, nos sigam no Instagram e no Spotify, @podcast Diabetes e Obesidade. No episódio de hoje, nós selecionamos algumas dúvidas dos nossos ouvintes e esse é o bloco 2. Então já vou começar aqui para você, Marcelo. Pergunta, Marcel. Número 13. A diabetes pode ser controlada apenas com dieta e exercícios? Ou medicamentos são sempre necessários? É uma pergunta comum, né, que a gente ouviu, acho que até já respondeu uma parecida no bloco passado, mas como a gente disse, né, exercício e a alimentação são essenciais e a gente precisa manter. Se você que é diabético, você que é obeso, você precisa fazer um acompanhamento nutricionista, você precisa fazer um acompanhamento na academia com educador físico, é sim recomendado. Mas assim, eles ajudam bastante, mas existem casos e casos, e em alguns casos pode ser que não seja o suficiente. Ambos são tratamentos, a dieta e o exercício físico, são tratamentos para diabetes e obesidade, mas também existem os outros tratamentos que são medicamentosos, né? Sei que essas perguntas às vezes vêm muito porque às vezes a pessoa não gosta da insulina, às vezes quer procurar um outro caminho, mas assim, dependendo do seu caso, pode ser que seja necessário sim manter o tratamento medicamentoso. A nossa próxima pergunta, né? Luiz, existem alimentos proibidos para quem tem diabetes? Então, proibidos não, mas existem alimentos contraindicados, que são alimentos com alto teor de açúcar, que vão aumentar a insulina, causando o que a gente chama de pico de insulina, carboidratos muito refinados, né? Esses alimentos devem ser consumidos com moderação. Então, deixa eu continuar aqui nas dúvidas. Número 15. Marcel, o que é índice glicêmico e como ele afeta quem tem diabetes? Tá, índice glicêmico. Índice glicêmico é basicamente assim, de uma forma bem resumida, é a velocidade que o açúcar dentro do alimento vai para o seu sangue. Então assim, a gente fala às vezes, por exemplo, de alimento integral. A diferença entre o arroz integral e o arroz normal. Às vezes a pessoa pensa, pô, o arroz integral é bom porque tem menos caloria. A gente vê ali que na prática a caloria do arroz integral e do arroz normal é basicamente a mesma. A diferença é a questão justamente do índice glicêmico. O arroz integral, por conta das fibras, todos os alimentos integrais, eles têm fibras que o nosso corpo não digere, então, por ele não digerir, acaba digerindo mais devagar, então o açúcar da comida ali vai indo mais devagar pro sangue. E a questão da diabetes, da obesidade e o índice glicêmico é porque, como a gente viu, a diabetes tem a questão da resistência periférica à insulina. O que é isso? Nosso corpo se acostuma com o nível de açúcar, então para a insulina entrar em ação, ela precisa de um açúcar alto ali. E acaba se acostumando com um nível muito alto, e esse nível muito alto, esse estresse muito grande para o corpo, pode acabar causando um descompensamento. Então, alimentos com um índice glicêmico mais baixo, eles agridem menos o nosso corpo nessa questão do açúcar. Então tá, próxima pergunta. Posso comer doce se eu tiver diabetes, desde que eu controle a quantidade? Sim, é possível, né? Comer um docinho ali, é importante sempre entrar em contato com sua nutricionista. É importante moderar na quantidade, saber em que momento isso pode ser inserido na dieta, porque não vai ser completamente aleatório, nem em grandes quantidades. Mas é possível associar um docinho ali na alimentação. Importante sempre ajustar o manejo da glicose. Então, ficar monitorando, controlando a glicose na ingestão de doces, especialmente os hipercalóricos, né? Então, Marcel, a cirurgia metabólica é a mesma coisa que a cirurgia bariátrica? Pois é, a gente teve episódio com um cirurgião bariátrico e ele explicou essa dúvida pra gente que assim, não exatamente, né? Existe ali uma correlação entre as duas, tem técnicas da cirurgia bariátrica que são bem parecidas, se não for a mesma, da cirurgia metabólica, mas é muito a questão da indicação da cirurgia, né? A cirurgia metabólica vai visar ali um ganho metabólico, vai atuar principalmente ali na questão da insulina, resistência periférica à insulina, a diabetes em si, enquanto a bariátrica é mais focada na questão da perda do peso. Claro que a perda do peso também ajuda na questão metabólica, e a questão metabólica também ajuda na perda do peso. Então, assim, depende da questão da técnica, mas, assim, de forma geral, não são exatamente a mesma coisa, mas são bem parecidas. Se conversam bastante. Tá, e a pergunta número 18, né? Quais são os mitos mais comuns sobre diabetes que as pessoas costumam acreditar?
Então, um mito muito comum é que as pessoas que têm diabetes necessariamente comem muito açúcar. Então, em especial, diabetes tipo 1 geralmente não está relacionado o consumo de açúcar a diabetes. E outro grande mito é que consumir o açúcar implica no desenvolvimento de diabetes e também não é assim, né? Tem muita gente que tem seus níveis normais e não desenvolverão diabetes se consumirem doces e, como a gente disse, é multifatorial. Então, não necessariamente a ingestão de doces está ligado necessariamente ao desenvolvimento de diabetes. Pois é, quanto a essa questão dos mitos, né, a gente também acabou gravando um outro episódio, para quem não está sabendo aí, sobre mitos e verdades. Então, se você teve a mesma dúvida e quer se aprofundar um pouco mais na questão dos mitos e verdades, procure o nosso outro episódio. É verdade, tem esse episódio. Vamos seguir na próxima dúvida. Como funciona o monitoramento de glicose para quem tem diabetes do tipo 1? Diabetes tipo 1 a gente sabe que é bem complicado, né? Tem que ter um controle ali bem restrito. Justamente por isso que a tecnologia avançou bastante. Hoje se tem aqueles glicosímetros, né? Que são os sensores que são meio que presos e são um pouco injetados, né? No braço. Superficialmente, né? E se faz acompanhamento da glicose ao longo do dia inteiro. Tem até aplicativos que você pode entrar e você vê em tempo real o nível da sua glicose. Então, assim, a tecnologia avançou bastante. Hoje em dia, os diabéticos tipo 1 têm vários mecanismos bem tecnológicos para fazer o acompanhamento diário, de hora a hora, minuto a minuto ali, do seu nível de glicose. Pessoas que tomam insulina estão mais propensas a ganhar peso? Como evitar isso? Então, infelizmente, sim, é verdade. A insulina pode levar ao aumento de peso, mas não necessariamente. Então, por isso é importante passar no nutricionista, seguir a alimentação indicada e, principalmente, associar a exercícios físicos a uma alimentação balanceada, justamente para prevenir esse ganho de peso. Marcel, o que é o efeito rebote? E após uma perda rápida de peso, como isso ocorre? Sim, o efeito rebote, né, na nutrição é quando a gente acaba tendo aquele reganho do peso, né? A gente perde peso muito rápido e acaba tendo o reganho dele. Isso é muito comum, principalmente naquelas dietas um pouco mais excêntricas, assim, né? A pessoa não come nada, só gelo, só toma água. E assim, a pessoa acaba perdendo um pouco de peso, acaba perdendo bastante peso, bem rápido. Mas assim, ela não passou pelo processo de reeducação alimentar, ela não entendeu talvez direito a questão dos alimentos e o que ela precisava evitar de fato. Então assim, a melhor forma de evitar o rebote é fazendo uma dieta acompanhada do seu nutricionista, fazendo o processo de reeducação alimentar, entendendo bem o processo. É um processo de longo prazo, é um processo de educação. Você precisa se reeducar alimentarmente. É verdade. Então assim, a próxima pergunta, né? Qual é o papel do estresse no desenvolvimento e controle da diabetes e obesidade? Então, Marcel, sabemos que o estresse pode aumentar diretamente os níveis de cortisol, né? Isso contribui para a maior captação de glicose, né, no sangue e, consequentemente, trazendo mais glicose para dentro da célula. O possível desfecho é aumentar o peso, né? Ganhar peso. Eu acho que complementando um pouquinho a tua resposta também, Luiz, a gente teve o episódio com a psicóloga, né, com a nutricionista, e eu acho que o estresse também pode estar intimamente relacionado com a questão do compensar as frustrações na comida, né? Sim. Já é muito comum essa questão da quase dependência, né? A comida hoje em dia é quase um vício. Sim. A pessoa às vezes está muito frustrada e quer comer alguma coisa para ter aquela sensação de dopamina ali, vem aquela felicidade para abafar um pouco o estresse do dia a dia, né? Então, também é muito importante, caso você tenha necessidade de... Você percebe isso, né? Que você desconta um pouco na comida. É importante fazer também esse acompanhamento psicológico, né? Que pode ajudar você também a perder peso. Perfeito. E, Marcel, como as pessoas com diabetes gestacional podem reduzir o risco de diabetes tipo 2 no futuro? Bom, aquela receita básica, né? Manter um peso saudável, evitar um ganho de peso, né? Alimentação também, né? Uma dieta equilibrada. E também fazer exercício físico, se for possível, né? Depois o período necessário ali. E basicamente é isso, né? Um tratamento normal para qualquer pessoa e fazer o acompanhamento com o seu médico, né? Porque realmente as pessoas
as gestantes que tiveram, principalmente diabetes gestacional, têm um maior risco, sim, de desenvolver posteriormente a questão da diabetes, né? Isso. Então tá. Nossa última pergunta, Luísa. Quais são as principais mudanças no estilo de vida recomendadas para controlar a obesidade a longo prazo? Então, Marcel, as principais mudanças são as mudanças no estilo de vida, né? Que consistem em alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos de forma regular, o controle do estresse, o sono de qualidade. Então, é uma abordagem multifatorial. Envolve a questão genética, fisiológica e envolve também o ambiente, a família, os amigos. Então, tudo isso é importante para o longo prazo ter sucesso no tratamento. Bom, gente, esse foi o nosso último episódio dessa temporada. Não sabemos se é um adeus, talvez seja um até logo, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram o nosso podcast, você que está aí hoje, você que escutou os outros episódios. Gostaria de agradecer a Luísa, minha companheira aqui de bancada, nosso professor Airlan, professor coordenador do projeto, o pessoal do estúdio, grande Jorge, o homem por trás das câmeras, fala Jorge, e também todos os nossos convidados, né, que se dispuseram a vir aqui gravar um pouquinho com a gente, passar um pouco do seu conhecimento. Espero que tenha sido proveitoso para você. E nos vemos até logo. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada aos nossos ouvintes, aos nossos participantes. E até logo. Tchau, tchau.